Era o Mazão, era o Volmor, era o Silvio Bach. Essa gente. Hã? O Aramis, o Aramis, lá. Esses caras é que não tinha notícia, então vamos bater a notícia dele. Então eu tinha liberdade, portanto, de fazer as pautas minhas, né? Não só do ponto de vista da coluna de teatro, mas, claro, do ponto de vista da crônica literária também. Essa liberdade existia de um modo geral, que havia uma linha do jornal, né, que era seguida certamente pela editorial, mas essa devia ter, digamos assim, a linha que atendesse aos interesses dos diários associados, né? Mas nós tínhamos, sim, eu posso dizer para você, em matéria de reportagem, em matéria de crítica de arte, de literatura, absoluta liberdade. Tanto é assim que o Diário do Paraná que fez repercutir os grandes movimentos artísticos dos anos 60 e do final dos anos 50 também. No jornal você sempre tinha uma certa escora, né, artística, literária, né? Desde a concepção do jornal, por exemplo, no nosso caso, o Diário do Paraná, que trouxe a técnica de diagramação, que o diagramador argentino, judeu argentino, Benjamin Stein, era um homem, era um artista de teatro, ficava representando trechos de Shakespeare na redação e tal. E era um palhaço permanente, né? Que era uma ribalta, né? Uma redação do jornal. E quando nós... Para você ter uma ideia, o editor cultural, o primeiro editor cultural do Diário do Paraná foi o Temício Criança, um crítico de arte e expressão nacional. Quem ilustrava as matérias? O Guido Viara. Não, cada jornal, o Diário do Paraná, o Estado do Paraná, enfim, os jornais que basicamente faziam as publicações, tinham seus editores, seus responsáveis, que faziam esse processo de coordenação, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que possibilitava a presença de escritores, de articulistas de diversas tendências, tinha um pessoal mais ou menos fixo, que sempre, eu no meu caso, por exemplo, que sempre escrevia sobre teatro. Eclodiu o problema da renúncia do Jânio Quadros, que foi em 61, o problema da tentativa de golpe dos militares, oprimindo João Goulart a aceitar o regime parlamentarista, e aí então as manifestações de resistência começaram a surgir nos meios intelectuais, entre nós no teatro também, não nosso teatro, mas o teatro de São Paulo, o teatro de Arena. Quer dizer, nós não podemos distanciar, dizer, bom, esse foi um movimento ou um acontecimento isolado que aconteceu porque meia dúzia de pessoas se reuniu. Não, nós somos frutos dessa situação histórica que acontecia no momento e, evidentemente, participamos do processo de transformação. Na hora que eu escrevia sobre um teatro novo que estava surgindo, na hora que o Silvio se preparava para fazer os grandes filmes que fez, o Silvio Bach, na hora que um jornalista escrevia ao jornal uma crítica literária, na hora que se produzia uma peça de teatro, na hora que surgia o CPC, por exemplo, local, isso significava que era um reflexo de toda uma situação local, estadual e do Brasil. As pessoas que faziam aquilo, eles achavam que estavam revolucionando. Como eu, quando ia para um comício, nós não punhamos 10 pessoas na rua. A gente achava que estava falando urbi et orbi, que nem o Papa, né, para o mundo inteiro. Eu tinha 10 pessoas, ninguém tolerava a esquerda. O movimento dos partidários da PAI não adiantava você mudar o nome. Os caras não gostavam do nosso papo. Né? A própria Arena define isso muito bem, não só pela arquitetura, que a pessoa está de frente, de lado, é vista de todas as formas. É importante isso, é uma abertura. A Arena significa uma abertura. Então, era um teatro engajado em função da necessidade que tinha. O teatro também de fazer o seu papel de resistência democrática, o teatro, a literatura também e o cinema também, como você sabe muito bem. Agora, isso não impedia, como falei há pouco, que cada núcleo de produção artística tinha o seu programa, tinha, assim, digamos, o seu repertório, que era distinto. Das tolices nossas da época, era, por exemplo, esse prestígio que se faz ao chamado teatro político, né? Ou a arte alinhada, a arte engajada,
que é uma idiotice, porque você veja, o Plekhanov, um grande estudioso soviético e comunista, marxista, ele mostra que essa história da arte pela arte e da arte chamada útil, corre por ciclo. Então, há um regime, por exemplo, um regime forte, por exemplo, o cara que nem o Chaves, eles querem uma arte engajada. É como nós, quer dizer, nós não víamos isso, porque não tinha. Pessoas que estão engolfadas no negócio, eles não enxergam outro. Né? O contexto de base cultural e literária era muito bom, que possibilitava esse avanço. Claro que também as coisas não são espontâneas, não são criadas, não. Você lê uma peça de teatro feita nos Estados Unidos ou feita na Europa, se você vê um filme feito na França ou na Itália ou nos Estados Unidos, que são boas obras de arte, aquilo te ajuda a construir o local. A diferença era o rompimento colonialista, quer dizer, de que nós tínhamos clareza de que nós tínhamos que ter as nossas peças de teatro, nosso cinema, né? e daí surge todo o movimento na música popular brasileira,